Morar no Japão para mim foi uma das maiores experiências que eu passei na vida, porque me fez entender não só a questão multicultural, né? Você passar pelo desafio de entrar em outra cultura e aprender tudo do zero, né? Comida, pessoas, costumes, né? A tradição do país. Mas também foi um desafio porque eu me expus a uma experiência que me tirou totalmente da zona de conforto. Estava em outro país, com uma tradição, fuso horário completamente diferente do nosso. E tudo isso me fez repensar em muita coisa. Inclusive, é, o propósito desse vídeo é para te ajudar a entender uma coisa muito importante e essencial na sua vida. Você, para chegar a determinado ponto, conquista, ponto de chegada na sua vida, você precisa se expor ao ridículo. E quando eu entendi isso, ficou muito mais fácil de aceitar certas experiências, não porque eu queria de fato me expor ao ridículo, não porque é bonito, não porque realmente é algo que deve ser romantizado. Não é isso a questão. É que quando eu comecei a aprender japonês, eu percebi que eu estava muito mais errando do que acertando. E antes de aprender japonês, eu comecei a aprender inglês. Então foi uma experiência de idiomas em si, mas que teve muito mais do que isso, né, por trás. Os bastidores envolvem muito mais coisas do que isso. Por exemplo, para me expor ao ridículo e de fato chegar a ponto de eu olhar para mim e ver se realmente eu era capaz ou não de aprender, eu tive que me expor, eu tive que falar para as pessoas, eu tive que conversar com as pessoas, eu tive que errar na frente das pessoas. E para muitas pessoas, elas não querem simplesmente se expor ao ridículo porque elas vão ficar refém da opinião e julgamento das pessoas, né? Coisa que eu não tinha medo de fazer isso, né? Eu não tinha medo de me expor à opinião das pessoas, né? As pessoas olhavam, isso aqui precisa melhorar, isso aqui precisa consertar, isso aqui precisa ajustar. E por que eu tô gravando esse vídeo aqui para você hoje? Porque na sua vida você vai ter que se expor ao ridículo, tá? Você que está começando a gravar conteúdo, você às vezes é o ridículo da sua própria percepção, de que você vai olhar para você e vai ver, nossa, será que de novo eu vou ter que fazer isso, a mesma coisa, né? A audiência não chega, eu não saio do zero. E algo importante a ser notado para você não desistir é você olhar não para o que as pessoas estão percebendo sobre você, porque a opinião das pessoas você não consegue controlar, né? Isso é óbvio. Você não consegue controlar se as pessoas vão te elogiar ou não. Geralmente vem mais crítica do que elogio, mas tá tudo bem. Mas uma coisa que você consegue controlar é o teu comportamento e a tua atitude em relação a como você se vê, né? E para mim entender isso foi essencial, porque eu errava, falava palavras totalmente diferentes, as pessoas olhavam para mim e diziam, eita, mas tinha aquelas pessoas que olhavam para o meu esforço. Tinha aquelas pessoas que olhavam para mim como, opa, ele está tentando pelo menos em um idioma que é muito difícil de ser aprendido, né? De falar. E na sua vida não vai ser diferente. Antes de você chegar ao sucesso, aonde você quer chegar, que é importante você já ter definido o que você, aonde você quer alcançar, você vai passar pelo julgamento, você vai passar pelas opiniões de quem nunca construiu nada, pelas críticas. Como eu te falei, você vai passar por uma fase em que, às vezes, você vai se tornar seu principal adversário, porque vai ser você que vai tentar se sabotar. Você vai olhar para você para um lugar de, por exemplo, vai dizer, nossa, será que eu devo continuar passando por isso? Será que realmente isso aqui vale a pena, né? Então, esses autos questionamentos que você vai fazer na sua cabeça, né, vai fazendo você, às vezes, paralisar. E o que eu falo sempre, você que está gravando vídeo no YouTube, você que quer chegar a determinado ponto na vida, né? Para você que está gravando vídeo e está tentando alcançar sucesso aqui na rede social, o que separa você hoje do seu sucesso são apenas alguns vídeos. Só que você não sabe quantos você precisa fazer para chegar a determinado alcance, por exemplo. Então, por isso que gera ansiedade, por você não entender quantos você precisa e às vezes você para porque, mas alguns vídeos separam você hoje de você conseguir ter sucesso. E o que separava eu no passado, quando eu comecei a aprender japonês, para o eu de quando eu realmente falava japonês, eram palavras, frases que eu ainda não sabia. E que é por isso que é muito interessante você mensurar o seu progresso durante o caminho, né? Durante você estar se submetendo ao ridículo, você vai percebendo que cada vez menos, quando você vai avançando o seu comportamento, quando você vai aprendendo, quando você vai dando consistência no teu comportamento de sucesso, cada vez menos o ridículo vai ser necessário para sua vida. Só que no início vai ser muito pesado, né? Você olhar para você e ver que parece que nada está avançando. Você está na academia e você vai ver, por exemplo, tá?
pessoas pegando um peso que aparentemente têm uma idade inferior à sua, pessoas que aparentemente são mais baixas que você, e você vai ver lá pessoas pegando um peso que você não consegue no início pegar, suportar. E tá tudo bem. O jogo não é sobre se comparar com o outro, né? Porque você não controla a evolução da outra pessoa. O jogo é você se comparar e ver você, poxa, eu olho pra trás e vejo, né, que toda semana eu tinha um domingo, porque domingo eu não estudava, eu fazia uma review da minha semana de o quanto eu progredi, né? O tanto de palavra que eu aprendi nova, o tanto de frase que eu escutei que eu não sabia. E isso me dava combustível. Quando eu olhava para mim e fazia essa revisão, essa autoanálise, eu via que realmente eu estava avançando. E é importante você, na tentativa de conquistar alguma coisa nova, de ter sucesso, é importante você mensurar o seu progresso. Por quê? Porque isso vai te dar a percepção de que você está evoluindo. Por mais que seja algo pouco, por mais que não seja algo óbvio, tão assim, mas você está avançando. E isso vai dar combustível, talvez, para você acordar amanhã melhor e dizer, poxa, ontem eu consegui evoluir bem. Eu vou atrás de hoje, tá? Então, a pior coisa que alguém pode fazer, que queira chegar de um ponto A para um ponto B, seja você ser famoso aqui nas redes sociais, você alcançar uma audiência grande, seja você em uma empresa, seja você que está estudando, seja você que está trabalhando, conseguir uma promoção ou conseguir um trabalho melhor, seja você que quer uma vida melhor, o importante é você, na tentativa de ter comportamentos que vão te ajudar a chegar lá, é você não parar por achar que nada está acontecendo. Tá? Por quê? Porque quando você para, parece que você jogou fora todo aquilo que você iniciou, tudo aquilo que você já aprendeu, tudo aquilo que você realmente teve esforço para fazer. Né? Você está na academia e você está lá 4 meses e parece que nada é óbvio, né? Parece que a percepção do prejuízo ela é muito maior do que da recompensa. Aí você vai lá e para porque acha que nada está acontecendo. Aí você jogou para fora todos os 4 meses que você lutou para conquistar um avanço, mesmo que seja mínimo. E o que separou você de algo ainda extraordinário não foi você ter, digamos assim, foi você de fato ter continuado. Por você ter desistido, às vezes você estava alguns meses ali de alcançar um resultado que do dia para a noite ele fosse mais perceptível, fosse mais óbvio, por exemplo. Então, se submeter ao ridículo, tá? É algo totalmente como parte do teu progresso como ser humano, porque nós somos seres sociais. A gente, quando está evoluindo, sabe, chega a determinado ponto que as pessoas vão ver essa evolução e nem todo mundo vai gostar dela, tá? Só para te avisar isso, quando alguém começar a olhar para você de maneira diferente, com cara estranha, né? Não tenha medo de cara feia. Tenha medo de permanecer a mesma pessoa e não conseguir evoluir, porque você está refém dos julgamentos, das pessoas, das opiniões que não te interessam no momento. Então, como psicólogo, meu conselho para você hoje é dizer o seguinte: o ridículo faz parte do progresso. Fica mais ridículo ainda quando você para, quando você desiste por achar que o ridículo é totalmente algo estranho que você não deveria passar. Então eu falo o seguinte, né? Você que está querendo uma vida melhor, passar por situações às vezes desconfortáveis, você acha que você quer pegar o ônibus logo cedo, lotado pela manhã, para estar se submetendo a tarefas no trabalho que te deixam muito cansado, né? Mentalmente falando, emocionalmente. Você que está estudando, né? A passar por desafios acadêmicos, por exemplo. Você que está tentando um canal novo, você que está tentando um perfil novo nas redes sociais, às vezes as pessoas começam a rir de você e parece que os conhecidos não te enxergam. E você acha que, nossa, eu vou parar porque de fato o ponteiro não mexe. Eu vou dizer uma coisa, tá? O ponteiro no início ele não pode mexer nada, mas quando mexer, a mudança ela vai ser tão óbvia, que até as pessoas que não te conhecem vão aplaudir essa mudança. Porque a sua história, ela vai motivar, incentivar a vida de muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que não te conhecem ainda. E o mais importante é você entender o seguinte, nessa tentativa de você querer progredir, de você querer sucesso, de você querer uma vida melhor, o ridículo, você tem que abraçar o ridículo. Tem que ser amigo do ridículo.
Eu lembro que eu fiz um período voluntário, né? Foi um período voluntário por 2 anos no Japão, em que eu tinha que, né? Eu abordava muitas pessoas na rua, foi um serviço missionário, né? Eu explicava sobre propósito, sobre família, enfim, sobre questões importantes, né? Enfim, espirituais para as pessoas eclesiásticas. E eu levei muito não. Eu levei muito não, sabe? Só que o não eu sabia que já fazia parte da rotina, né? Por ser um país que não é cristão. Mas eu tava atrás do sim. E por mais que aquela pessoa que disse não, né? Eu sabia que tinha plantado uma semente logo no início. Então, para você que está tentando crescer na vida, talvez você leve muitos nãos. Só que o não que você jamais deve dar é para você mesmo, sabe? Nunca diga não para você. Nunca duvide do seu potencial. E antes de duvidar do seu potencial, ou quando for duvidar do seu potencial, duvide da dúvida que você tem. Porque você consegue dar conta, sabe? Você consegue avançar, você consegue progredir. E não é porque não tá óbvio que você não tá avançando. Às vezes o progresso de cada um, ele segue uma linha não muito óbvia do acontecimento. Porque cada pessoa tem um ritmo diferente de progredir, mas é comum, eu vi até falar, você já deve ter escutado essa história, do bambu chinês, né? Que ele demora muitos anos para crescer, porque ele está criando raiz. Mas quando ele cresce, né, muitos metros, assim, ó, de maneira muito rápida. Então, para você, o que você está fazendo, se submetendo ao ridículo, é criando raiz, resiliência e resistência, para que quando você de fato crescer, ninguém vai poder ignorar a tua evolução.